As hortaliças são popularmente conhecidas como verduras e legumes, termo vulgar. Tá, vamos lá sobre isso. O que eu tenho para dizer sobre isso? Pessoal, antes quando eu recém-formei, né, eu tenho um bom tempo já de formado, apesar da cara de professor novinho, né, diga que não para vocês verem. E apesar disso, eu tenho bastante tempo já de formado, e no início da minha formação, que sempre foi na área, né, fisiológica, área da fisiologia da produção de plantas hortícolas, ambiência da produção, enfim, e desde o início, né, do interesse sobre isso, eu sempre ouvi, né, é normal a gente em casa, no nosso dia a dia, ouvir falar verduras e legumes. No início que eu sabia os termos corretos, eu queria ficar, né, às vezes até sendo um pouco rude, às vezes se torna até um pouco arrogante nesse sentido, de você ficar corrigindo as pessoas. Ah, que falar que o termo verdura e legume ele é errado. Quando a gente fala termo vulgar, não significa exatamente que é um termo errado, mas um termo vulgar que é amplamente utilizado, sem existir uma técnica para que a gente fale aquele termo, para que a gente encontre aquele termo ali. Ou seja, é algo comum, algo corriqueiro, do jeito que a gente fala no nosso dia a dia. Isso é errado? É a língua portuguesa ela permite a gente falar dessa maneira, né? E agora, a pergunta é a maneira técnica então, de ser falado? Não, não é. A partir do momento que vocês fizerem um curso de agronomia e estudarem a parte de horticultura e vocês saberem falar de maneira técnica, obviamente que o ideal é que vocês falem de maneira técnica, mas no dia a dia, em casa, com pessoas comuns, vocês vão continuar falando verduras e legumes. Onde eu quero chegar com isso? Porque verdura não é verdura, verdura são hortaliças folhosas, hortaliças, inflorescências. E legume não abrange só legume, só a vagem, por exemplo, mas abrange ali, por exemplo, hortaliça fruto, hortaliça tuberosa, hortaliça raiz, hortaliça talo, hortaliça haste, ou seja, tem uma infinidade de tipos de partes comestíveis dessas plantas que está englobado nessa questão aí, nessa nomenclatura que a gente costuma chamar de legumes. Mais uma vez, não é que quando a gente fala que termo vulgar ele é errado, não pode falar, porque é um termo vulgar, mas não é técnico falar. Vocês, como engenheiros agrônomos, como estudiosos da área, vocês têm que saber que existe a nomenclatura correta. Mas, obviamente, se estiverem falando com pessoas que não é da área, obviamente não tem problema nenhum usar esses termos. Mas na nossa disciplina, já digo, não vamos falar verdura e não vamos falar legume. Nós vamos direto ao ponto, falando então aí os termos corretos, né, de acordo com o tipo de planta que a gente quer ilustrar, tudo bem? Seguindo, vamos falar de mais algumas características pertencentes às hortaliças, então? Percebam, o cultivo de hortaliças, em sua maioria, ou seja, existem exceções, apresenta as seguintes características. São plantas anuais, isso entra, né, em comum, como, por exemplo, grandes culturas, geralmente elas também são anuais, isso é algo que é incomum entre eles, mas as grandes culturas, mesmo as grandes culturas, ela tem um ciclo relativamente grande, né? De 3 meses, 4 meses até a colheita, dependendo, né? 130, 140 dias, 150 dias, depende a cultura dá mais do que isso. E uma grande parcela de plantas hortícolas, elas têm um ciclo extremamente curto. É um startzinho ali, ó, que de 50 dias, 60 dias, você já tem. Em 60 dias é possível, dependendo do tipo de hortaliça, você ter 2 cultivos, como, por exemplo, ali o que a gente falou, se eu não me engano, a gente comentou na aula passada, que era o rabanete, né, que é 30 e poucos dias, uma alface, que é 45 dias, 50 dias, e assim por diante. É muito rápido esse ciclo, só que ela não deixa de ser anual. Anual significa que ela vai completar
todo o seu ciclo de existência, todo o seu ciclo de vida dentro do mesmo ano. É a grande maioria. Aí, beleza, só tem anual? Não, também tem plantas bianuais. Bianuais é mais ou menos assim, ó. São plantas que elas necessitam ali de, por exemplo, um período com temperaturas mais baixas, com uma estação diferente, e muitas vezes ele só vai encontrar, dependendo da época do plantio, só vai encontrar essa estação diferente, esse frio, no ano seguinte. E aí que a gente chama de bianuais, porque muitas vezes ela não vai completar o seu ciclo dentro do mesmo ano. Exemplo disso, as plantas brasicáceas, algumas brasicáceas, como por exemplo a couve-flor, o brócoli, são plantas desse tipo, tá? São consideradas bianuais, mas no nosso país, por ter, olha só que maravilha, né? A gente ter um país que tem as 4 estações. Por justamente ter as 4 estações no mesmo ano, né? Na maioria das regiões, é possível a gente obter plantas anuais dentro do mesmo ano. E basicamente ela entrar como anual. Ela ser uma planta basicamente anual, a maneira da gente fazer o cultivo dela. E ainda a gente tem as perenes, como eu disse para vocês, como por exemplo o chuchu, como por exemplo o aspargo, são plantas ali que elas são um pouco mais persistentes. A gente consegue fazer vários ciclos ali de produção, ou seja, dá para se fazer várias colheitas, né, em vários anos seguidos. Outra característica comum entre plantas hortícolas é a consistência tenra. Trocando em miúdos, tenra significa que não é lenhoso, não tem aquela consistência de madeira, tá? É macio, geralmente o caule ali ele é mais verdinho. Existe semi-lenhoso, como por exemplo ali algumas herbáceas como um tomate, por exemplo, para algumas variedades, existe, mas a maioria tem a consistência bastante tenra, o caule, ele inclusive ele é bem verdinho, tá? Aí uma outra pode ter essa consistência um pouquinho mais, que a gente chama de semi-lenhosa, não chega a ser lenhosa, mas a grande maioria dessas plantas, ela tem a consistência tenra, não é lenhosa, ou seja, não tem essa consistência, essa aparência amadeirada de caule de madeira. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Exigência de tratos culturais intensivos, porque é uma característica marcante das hortaliças. Ter o trato cultural intensivo, ter um manejo intensivo. E, obviamente, quando a gente tem tratos culturais intensivos, todos os tratos culturais, do plantio à colheita, adubação, mão de obra, raleamento de plantas, poda, seja lá o que for, o trato cultural, que é feito várias vezes, é feito sempre que possível, né? Porque necessário sempre vai ser, essa aqui é a grande verdade, sempre que possível. E isso remete muito à característica de plantas hortícolas. Obviamente que quando a gente fala mão de obra intensiva, ela entra nisso. Se ele tem trato cultural intensivo, se todo tempo eu tenho que estar lá em cima, fazendo esses tratos culturais, a mão de obra ela também vai ter que ser intensiva. Todo tempo eu tenho que estar fazendo aquele cultivo. A não ser que daqui a uns tempos, né, a agricultura ela evolui tanto que só tem robô lá. Aí a mão de obra não vai ser nossa, né? Não vai ser dos seres humanos, vai ser por meio da robótica. Mas enfim, por enquanto até lá, não chegando ainda isso, a mão de obra ela é muito intensiva. Por isso que essa característica aqui traz que nós temos muito mais mão de obra na produção de plantas hortícolas do que em grandes culturas. Grandes culturas, um homem à máquina faz grandes áreas no dia, né? Nas hortaliças, na horticultura, na fruticultura, isso não é uma verdade, tá? Exige muito mais. Uso intensivo do solo e de insumos agrícolas. Quando nós falamos de tratos culturais intensivos, mão de obra intensiva, a gente está utilizando muitos recursos, perceba, a gente está falando em utilizar muitos recursos ali do meio.
Consequentemente, vamos dizer assim, né? Consequentemente, não dá para a gente fugir disso, o uso do solo também vai ser intensivo. O uso intensivo do solo. Pessoal, se diz muito dentro da horticultura, dentro da produção de plantas hortícolas, que é possível a gente utilizar, inclusive, o solo da horta para adubar grandes culturas, áreas de grandes culturas. De tanto que a gente utiliza adubos nessas áreas, o tanto que a gente maneja. Isso é um exemplo de uso intensivo. A gente está manejando todo o tempo, adubando todo o tempo, matéria orgânica colocando naquele solo, tanto que ele é extremamente rico de matéria orgânica, acaba ficando um pouco ácido, né? Obviamente, mas com a correção do solo a gente resolve isso de maneira fácil. Mas isso é uma característica que acontece, portanto, em cultivo de hortaliças, de plantas hortícolas de maneira geral. O uso intensivo e o uso dos insumos agrícolas, eles são interligados. Todo o tempo nós estamos utilizando insumos para algumas culturas. A gente faz um número extremamente grande de aplicações. Não sei se eu disse isso para vocês, mas se tem duas culturas que vocês devem tomar cuidado com relação ao consumo, cuidado no sentido de você se precaver para fazer a sanitização correta do alimento, aquela coisa toda, né? Sanitizar ele com água sanitária, por exemplo, por um hipoclorito de sódio, entre outros. Sanitização desses produtos a gente pode fazer em casa facilmente, dessas hortaliças que são mais propensas ao uso mais intensivo de insumo agrícola, como, por exemplo, aí, o uso de inseticidas, o uso de fungicidas, de protetores de maneira geral, né? De defensivos agrícolas. E eu estou falando do tomate, tá? Da cultura do tomate e do pimentão, que são duas culturas que têm muita característica disso, de utilizar uma quantidade um pouco maior em relação aos outros, um número maior de aplicação, e ele ter a película que recobre ali o fruto, né, pouco espessa. Então, facilmente naquela cutícula ali pode adentrar, e é interessante que se faça essa sanitização. Então fica a dica para vocês. Se for tomar cuidado, dá muito trabalho sanitizar todas as hortaliças, pelo menos esses dois. Vocês fazendo isso, já tá bom, porque já tá bom assim, né? Obviamente, se puder todos, melhor, mas são os dois principais em questão aí de uso de insumo agrícola, né? Então, pessoal, o uso intensivo do solo, ele também é tão grande, voltando ao solo, que a gente, ao longo prazo, ao longo de certos anos, trabalhando numa mesma área, nós temos ali uma mudança nas características, não só químicas, mas características físicas daquele solo. Você muda a textura dele, a porosidade dele, com a implementação ali de substratos, né, de biomassas, da matéria orgânica de maneira geral, que você está incorporando todo o tempo ali nesses cultivos. Então a mudança ela é tão grande, como o espaço ele é pequeno, com o tempo isso vai acontecendo. É comum em anos aí mudar uma boa parte ali do solo em si em relação a essas características, tanto químicas quanto físicas. Por quê? Porque o uso é muito intensivo, porque os tratos culturais é intensivo, daí volta essa coisa toda, tá? Outra característica aqui embaixo. Áreas de cultivo menores em comparação a grandes culturas. Isso nós dissemos anteriormente. Nós dissemos que em 500 metros quadrados, o pequeno produtor, pequeno horticultor, ele consegue fazer um cultivo econômico dentro dessa área. Áreas urbanas, por exemplo. Aproveitamento de áreas problemáticas. Como assim, área problemática? Por exemplo, aquela área que ela tem baixa fertilidade, né, um terreno de baixa fertilidade natural, aquela área que, por exemplo, tem uma declividade um pouco maior, onde o plantio mecanizado ele torna-se um grande problema, é difícil de implementação, é uma área às vezes aí a gente encontra com uma área com 30 graus de declividade, 40 graus, o cara está produzindo tranquilamente.
nessas áreas, não tem grandes problemas, dependendo da área, obviamente, né? Dependendo a região, dependendo a questão da chuva, pode ser um problema sim. No entanto, é possível a gente utilizar áreas aonde a gente nem imagina que dá para se fazer o cultivo, por exemplo, de grandes culturas, uma soja, um milho, né, por exemplo. Então, a gente aproveita áreas, a gente aproveita esse tipo de área.